O que é a Léxio Divina? A Léxio Divina é uma forma tradicional da Igreja de ler as Sagradas Escrituras. Ou seja, a Palavra de Deus, ela precisa ser lida de uma forma bastante concreta, dentro do seio da Igreja, tendo a Igreja como a sua matriz hermenêutica de interpretação. Mas não somente isso. A Léxio Divina, ela me coloca diante da Palavra de Deus como a Palavra de Deus realmente é, como Deus que me fala. Numa adaptação moderna, poderíamos dizer que a palavra Léxio Divina, que é na verdade uma expressão latina, poderia ser traduzido para o português como leitura orante da Palavra de Deus, em que você está ali, diante das Sagradas Escrituras, num diálogo com Deus. Você não pode ler a Bíblia como quem lê um documento do passado, mas é necessário ler a Bíblia como palavra viva de Deus dirigida a você mesmo. Eu leio aquela palavra ouvindo a Deus. Então essa é a primeira atitude para se fazer uma Léxio Divina. A atitude de quem lê a palavra, mas não está se perguntando o que é que estão dizendo aqui ou o que é que eu vou usar desta palavra de Deus aqui para a minha pregação ou para a minha palestra. Nada disso. Não é um estudo bíblico, mas muito pelo contrário, a Léxio Divina é uma atitude do Deus que me fala, que me interpela, que me dirige a palavra. E é assim que a Igreja, então, coloca a Léxio Divina numa dinâmica de 4 fases. Essas 4 fases têm um dinamismo descendente e ascendente. A primeira fase da Léxio Divina é a chamada Léxio, ou seja, a leitura. Eu irei ouvir a palavra de Deus que é dirigida a mim. Essa palavra tem que ser ouvida com essa atitude orante. Então, você pega um trecho da palavra de Deus e lê. Mas lê com essa atitude de Deus que me dirige a palavra. Num segundo momento, aquela palavra que você ouviu atentamente, através da Léxio, você irá ruminá-la. É a segunda fase, é a chamada meditatio. O que é ruminar? Os santos padres e os teólogos medievais usavam essa expressão para dizer o seguinte: a vaca, ela come o capim, mas depois ela tem que descomer o capim, por assim dizer, mastigá-lo e engolir uma segunda vez. Porque nós sabemos que a vaca, na verdade, tem 2 estômagos, não é? Ou seja, o capim primeiro é deglutido rapidamente, depois sai daquele estômago, volta para a boca, mastigado e vai para o segundo estômago. Muito bem, esse ruminar. Através dessa metáfora do ruminar, nós entendemos o seguinte: a leitura da Bíblia, eu devo fazê-la, mas é necessário depois aplicá-la a mim mesmo e aplicá-la à minha vida. Então você vai e relê aquele texto, só que agora parando nos lugares onde você sente que ali Deus te falou de forma mais contundente e aplicando aquela realidade a você mesmo. Por exemplo, num evangelho em que Jesus cura um leproso, você se coloca no lugar do leproso e se sente ali interpelado por Jesus e rumina aquele diálogo, sabendo que é Jesus quem dialoga com você. Portanto, essas 2 primeiras fases estão nessa dinâmica descendente. É Deus que fala para mim primeiro. Ele dirige a palavra, leitura, depois eu vou e rumino essa palavra que ele me dirigiu, meditação. Léxio, meditatio são as 2 primeiras fases. Depois eu vou agora restituir esta palavra para Deus. A terceira fase é chamada de oratio, em que eu vou pegar aquela palavra que eu ruminei e vou dar esta palavra de volta para Deus. Ou seja, eu vou me dirigir a Ele. Deus me dirigiu uma palavra, eu agora dirijo uma palavra a Ele. É interessante notarmos que a Léxio Divina, na verdade, ela é também uma escola de oração cristã. Por quê? Porque mostra que a oração cristã é o contrário da oração pagã. Como é que é a oração pagã? A oração pagã não tem essa dinâmica de Deus que me dirige a palavra e eu respondo a Ele.
Mas a oração pagã é exatamente o contrário. Eu dirijo a palavra ao Deus pagão, chamo a atenção dele, faço um apelo, provoco a intervenção da divindade e então a divindade irá me responder através de um oráculo, não é? Através de uma intervenção divina. A oração pagã começa com o homem que fala e termina com a divindade que teoricamente responde. A oração cristã é o contrário. Deus me falou por primeiro. Eu sei que antes de eu abrir a boca, Ele já me dirige a palavra. Deus me fala e me fala também aqui, no caso da Lexio Divina, através das Sagradas Escrituras. Então, esta dinâmica de receber em primeiro lugar uma palavra e restituí-la a Deus é importantíssima dentro da oração cristã. Então, terceira fase da Lexio, Oratio, restituir a Deus a palavra que Ele me dirigiu. E, finalmente, a quarta fase da Lexio Divina, que é a Contemplatio, a contemplação, o permanecer em Deus, naquela presença silenciosa diante dEle. É interessante. No momento em que eu restituo a Deus a sua palavra através da oração, chega a hora em que eu me calo e fica então simplesmente a presença amorosa de Deus. É como se eu estivesse tomando banho de sol. O que é que você faz? Qual é a sua atividade diante de um banho de sol? Você simplesmente está lá e recebe esse banho de sol. Na contemplação, você recebe a luz divina, ou seja, você recebe simplesmente essa presença imensa. Uma vez que você respondeu a Ele, Ele te ilumina e te dá o conhecimento do seu amor como presença constante na sua vida. Eis aí as 4 fases da Lexio Divina. Portanto, Lexio, Meditatio, Oratio, Contemplatio. 4 fases que nos ensinam a ler as Sagradas Escrituras e tirar um fruto dela. Essas 4 fases da Lexio Divina são importantíssimas para a nossa vida. O Papa Bento XVI, no seu último documento, Verbum Domini, insistiu para que nós retomássemos a tradição da Lexio Divina e nos aplicássemos à Palavra de Deus, como no dizer de São Jerônimo, eu me aplico todo ao texto e aplico todo o texto da Palavra de Deus a mim mesmo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. É uma alegria realmente falar, estar com vocês, como comunidade Shalom, como irmão, como amigo. É muito bom saber o desejo que vocês têm de ouvir a voz de Deus, o desejo que vocês têm de estar na presença de Deus. E como escutamos agora, o Padre Ricardo falar, que explicar um pouco sobre essa dinâmica da Lexio Divina, não é uma novidade, não é uma coisa que a comunidade Shalom criou, não, isso já existe há muitos anos. Os padres da igreja criaram esse método, introduziram esse método em 1150, então realmente faz muitos anos que a igreja adota esse método. Nós fazemos parte desta igreja orante, que tem esse método tão seguro, tão maduro, para poder ouvir a voz de Deus. Como ele dizia, essa Lexio Divina, ela é dividida de uma maneira muito simples, ela é dividida em 4 partes. Então nós podemos só nos relembrar, A primeira parte é a... Não dá para escutar o vídeo, Então eu vou ajudar. A primeira parte é a leitura. A segunda parte, nós vimos que ele falava sobre a questão da meditação. A terceira parte, a oração, assim dita com esta palavra. E a quarta parte, a contemplação. Porém, de uma maneira um pouquinho mais esmiuçada, vamos descer nisso, como a comunidade também nos ensina, a questão desses 4 pontos. A leitura. Primeira coisa, nós vamos ele escolher uma palavra, uma passagem bíblica. Essa passagem bíblica, no nosso caso, nós temos um estudo bíblico direcionado, mas também, durante esse tempo litúrgico, como nós vivemos hoje, nós podemos pegar as leituras, o Salmo e o Evangelho do dia, e nós vamos fazer essa primeira leitura de uma maneira muito simples. Nós vamos fazer ela como uma leitura comum. Nós vamos ler a leitura,
o texto para entender bem cada palavra do texto. Ainda não vamos mergulhar nisso para entender as palavras. Se eu tenho alguma dúvida, alguma palavra que me saiu, que eu não sei o sentido, eu vou anotar de lado, buscar o sentido daquela palavra, seja no dicionário, ou propriamente dito, ou também o sentido dela, da sua tradução original do grego, ou se você tiver uma Bíblia de Jerusalém, é bom que ela tem no rodapé explicando o sentido dessas palavras que não são tão comuns, às vezes, para nós que estamos começando este caminho de oração. Segunda parte, nós vamos fazer novamente essa leitura, porém agora de uma maneira meditativa. Então eu vou fazer novamente essa leitura, observando cada personagem que está ali e me colocando no lugar de um desses personagens. Então eu vou começar a meditar esta passagem, agora me introduzindo no lugar de um daqueles personagens. Não sei qual vai ser o personagem que Deus vai te colocar, tá bem? Às vezes, como o exemplo que o padre deu, às vezes Deus pode te colocar ali naquele momento como um personagem principal, ou Deus pode te colocar como um personagem singular, ou Deus pode te colocar como o personagem do próprio Jesus que estava ali falando aos discípulos. Não tem como a gente determinar isso, porque essa dinâmica de Deus ela vai acontecer muito naturalmente. Na terceira parte da Lexio Divina é o momento onde eu me coloquei no lugar daquele personagem, eu escutei o que Deus me falou, então agora, com amor, com gratidão, eu tenho que dar uma resposta. Não há como escutar a voz de Deus e não responder a essa voz que me chama, ao amor. Por isso essa terceira parte eu respondo a Deus. E na quarta parte, que como comunidade nós chamamos a contemplação, porém nós pedimos que você anote no seu caderno de oração o rema, aquela palavra ou aquilo que Deus lhe pediu para ser trabalhado naquele dia. A gente chama de rema, R-H-E-M-A, rema, uma palavra também que vem aí do latim, que seria como minha orientação, meu rumo, meu caminho, por onde eu vou, minha direção, durante aquele dia, certo? Então, primeira leitura, eu faço esta oração de uma maneira simples, entendendo cada palavra. Segunda vez, eu faço essa leitura, porém agora me colocando no lugar de um dos personagens. Terceira parte, eu rezo a partir do momento que eu escutei a Deus falando a mim, para mim, naquele personagem exatamente. Agora, nesse terceiro ponto, eu vou responder a Deus de uma maneira de gratidão, como maneira de gratidão. E no quarto ponto, que é a contemplação, que depois a gente vai descer um pouco mais, onde eu vou anotar qual é o rema, o que é que Deus me pediu para ver neste dia e que eu preciso corresponder a esse chamado por amor. Tudo bem? Vamos lá então? A nossa passagem então que nós vamos fazer, nossa Lexio Divina, é o Evangelho. Pegue a sua Bíblia, se você ainda não tem o costume de levar a Bíblia para o grupo de oração. É um grupo de oração e ninguém reza sem Bíblia. Pessoas que dizem que conseguem rezar sem a Bíblia, rezam literalmente sozinhas. Me entenda, não há como fazer uma oração se a voz de Deus não me guia, se a pessoa de Deus não me guia. A Bíblia, para nós, católicos, ela não é um livro, ela é uma pessoa. Ela é a pessoa de Deus que me fala. Por isso, Bíblia não pode ficar no chão, Bíblia não pode ser deixada em qualquer lugar. Bíblia é Deus que me fala. E por ser uma pessoa que me fala, eu preciso zelar por ela. Está bem? Tome bastante cuidado, tenha bastante carinho com a sua Bíblia. Ah, Neilson, eu posso riscar a minha Bíblia? Com certeza pode. Com certeza pode. Porque ela é a palavra de Deus dita a mim. Então eu posso marcar aquilo que me ficou mais forte
para que eu possa voltar ali e rezar outras vezes. O que eu não posso fazer é usar a Bíblia para ficar guardando recadinho. Então, por exemplo, aqui vocês vão ver a minha Bíblia. Vocês vão ver que não tem nada de recadinhos. Eu posso usar um marca-página. Aqui nós temos um marca-página. Um marca-página dos mistérios do terço, das orações do terço. Isso é uma coisa. Agora, usar minha Bíblia para ficar guardando bilhetinho. Algumas pessoas guardam folha, flor. Não, isso não é de Deus, tá? Vamos usar a nossa Bíblia para marcar aquilo que Deus nos fala hoje. Deus nos quer falar hoje. Então vamos lá. Vamos pegar a Bíblia em Lucas. Deixa eu pegar a minha aqui de novo, que escapou. Lucas, no capítulo 2, versículos de 22 ao 40. Porém, eu vou me deter com vocês do 22 ao 32. Está bem? Vamos lá? Eu vou dar uma pausa para que vocês façam essa primeira leitura, até porque também a minha leitura eu creio que não vai chegar junto com a de vocês, pela questão da tradução, né? Para aqueles que sabem, eu moro no Uruguai, minha Bíblia é em espanhol, então eu não consigo ainda fazer uma tradução simultânea. Eu leio ela em espanhol e rezo em espanhol. Então, vou pedir, vamos dar uma pausa. Você vai fazer essa leitura agora, Lucas 2, do 22 até o 32. E aí nós já voltamos em seguida com a meditação, tá bem? Vamos lá. Amém? Então vamos lá. Fizemos a leitura, a primeira leitura. Nessa primeira leitura, identificamos algumas palavras. Há alguma palavra que é para você estranha? Não, não há. Se não há, não tem problema. Se há alguma palavra que para você é estranha, busque no dicionário, tá bem? Depois, agora não precisa, agora você anota, depois você busca no dicionário. Vamos agora fazer novamente essa leitura. Porém agora, você vai fazer essa leitura, primeira coisa, identificando os personagens que participam dessa leitura. Segunda coisa, se identificando com um desses personagens. Está bem? Então vamos lá. Vamos fazer novamente. Vai aparecer no vídeo uma pausa. E aí, enquanto isso, você vai fazendo a leitura. Quando terminar a pausa, nós voltamos. Está bem? Vamos lá.
Então agora vamos identificar alguns personagens. O primeiro personagem que nós vemos aqui é a Sagrada Família. Maria, José, eles... Muito bem. Conseguiram fazer a leitura? Conseguiram identificar o local, o ambiente, a situação, os personagens que faziam parte da situação? Vamos lá, eu vou ajudar vocês, a gente vai fazendo junto, está bem? Primeiros personagens que nós temos aqui, quais são? Maria, José e Jesus. A situação que eles vivem qual é? Eles tiveram um filho primogênito, eles eram judeus, e segundo a lei judaica, a lei de Moisés, eles tinham que oferecer, apresentar o filho no templo, consagrar ele ao templo e tinha que oferecer algum sacrifício para o templo, tinha que dar alguma oferta por templo. A oferta nesse caso foram as duas pombinhas, né? O par de rolas, né? Que em algumas traduções, os dois pássaros que eles deram, que era a menor oferta, a oferta dos pobres, dos miseráveis era essa, e foi o que foi dado, né? O que eles não tinham dinheiro para dar um boi, para dar um carneiro, para dar então eles deram os dois pássaros. Muito bem. Qual é a outra situação que eles vivem? Que o contexto nos põe? Existia naquela cidade, naquele templo, uma situação bem específica que era de um homem, que era um homem muito piedoso e que o Espírito de Deus, o Espírito Santo, habitava nesse homem. E o Espírito Santo tinha dito a esse homem que ele não ia morrer antes de ver a salvação. E aí nós encontramos mais um personagem, que é Simeão. E quando Simeão encontra com Maria e José, Simeão vai ao encontro dele, pega o menino no colo e então começa a louvar a Deus, porque os olhos dele puderam ver a salvação. E ele usa uma frase, né? Senhor, deixa que agora o teu servo, pode deixar que o seu servo agora morra, pode deixar que o seu servo vá em paz, porque eu já vi a salvação, os meus olhos viram a salvação. Então agora nós vamos para, diante desses personagens, se você encontrou algum outro personagem, você pode partilhar aí também, está bem? Nós vamos agora fazer o quê? Eu vou me introduzir no texto. Em que personagem eu me identifico? Pensa aí. Com José, com Maria, com Jesus, com Simeão, com as pombinhas. Nisso, mas será que eu posso me colocar no personagem das pombinhas, das rolinhas? Sim, meu irmão. Nós não sabemos qual é a dinâmica e o que Deus quer te ensinar. Talvez a única coisa que Deus queira lhe ensinar hoje é que, como uma rolinha, você seja a oferta humilde do pobre que Jesus tanto precisa para ser apresentado ao templo, para ser apresentado aos doutores, para ser apresentado à humanidade. Talvez é isso que Deus te peça hoje. Eu não sei, está bem? Então realmente é uma coisa pessoal. Então nós vamos mais uma vez dar uma pequena pausa para que você possa agora, em oração, você vai ler novamente o texto. Mais uma vez, você vai ler novamente o texto. Em oração, você vai perguntar a Deus: quem sou eu dentro dessa realidade hoje? O que o Senhor me chama a ser, a viver, para que eu possa lhe responder hoje? Tá bem? Vamos fazer mais um breve momento, mais uma leitura. Agora a leitura orante, onde eu vou perguntar a Deus qual é o meu papel dentro dessa leitura. Vamos lá?
Muito bem. Voltamos então e acredito que você tenha se colocado no lugar de um personagem. Não partilhe ainda, tá? Segura aí, daqui a pouco vocês vão estar partilhando isso em grupo, tá ok? Vamos para o quarto passo. Qual é o quarto passo? O quarto passo agora é a contemplação. A partir do momento que eu escuto de Deus o que Deus quer de mim, eu preciso responder a esse chamado. E como eu vou responder esse chamado? No meu dia a dia, no meu trabalho, na minha vida cotidiana. Eu vou responder a esse trabalho diretamente àqueles que Deus ama, a cada um daqueles que Deus me pede hoje para amar. Então, na contemplação, eu vou, durante o decorrer do meu dia, eu vou começar a olhar toda a ação de Deus e baseado no rema, naquilo que Deus me pediu. Um exemplo, como eu dei anteriormente, se Deus me pediu a humildade, então eu vou observar tudo que está ao meu redor, que vai me propiciar a viver a humildade, está bem? E essa contemplação, ela existe um movimento. Qual é o movimento da contemplação? Depois da minha oração pessoal, do meu estudo bíblico, eu contemplo a ação de Deus, eu contemplo o movimento de Deus. E o que eu faço? Eu fico só contemplando? Não, eu ajo. Eu junto com Deus, eu me torno como co-criador. Então, junto com Deus, eu me coloco no meio desse movimento de Deus para fazer essa ação. E ao me colocar neste movimento com Deus e fazer essa ação com Deus, o que acontece? Eu contemplo da onde eu estou a ação de Deus em mim e no outro. Entende? Então, este movimento de contemplação onde eu contemplo Deus que ama e eu amo com Deus aquela situação. E ao mesmo tempo, eu contemplo esse amor que eu sou capaz, não por forças humanas, mas porque Deus me ama, eu sou capaz de amar, né? Porque Deus me perdoa, eu sou capaz de perdoar, porque Deus é meu pai, eu sou capaz de ser um pai para o outro, porque Deus me escutou, eu sou capaz de escutar o outro, porque Deus antes de tudo, Deus antes de tudo teve misericórdia de mim, me acolheu, me amou, eu sou capaz de ir ao encontro do outro. É este movimento de eu contemplo a ação de Deus, mas eu não contemplo, não é a contemplação passiva, não é a contemplação, olha, oh, que bonito o que Deus faz na vida das pessoas. Não, eu contemplo o que Deus faz na vida do outro, porém eu faço junto. Eu vou junto, meu irmão, deixa eu lhe amar, meu irmão, me deixa estar contigo, meu irmão, Deus quer que nós sejamos um. Então é este movimento de Deus que nos impulsiona, que nos leva junto, no mesmo caminho, no mesmo movimento. E ao mesmo tempo, eu vejo a ação de Deus que passou pela minha vida, para a vida do meu irmão, eu vejo a ação de Deus na vida do meu irmão e me alegro, porque eu vi os milagres de Deus. Porque eu pude tocar os milagres de Deus. Eu sempre gosto de cantar uma musiquinha e me lembrei agora de uma muito antiga, do Ricardo de Sá, que dizia assim: se não fosse eu ter visto aquele jovem dizendo não uso mais drogas, se não fosse eu ter ouvido aquele homem dizendo eu não bebo mais, se não fosse eu ter visto os milagres de Deus, se não fosse, mas eu vi o Senhor. Eu vi o Senhor curando o seu povo. Eu vi o Senhor fazendo milagres. Eu vi o Senhor aqui. E essa contemplação que faz de nós esse movimento de amor, onde eu ajudo Deus a fazer os milagres. E ao mesmo tempo eu vejo os milagres de Deus e me alegro, porque Deus é capaz de transformar as nossas vidas. Partilho com vocês que essa passagem para mim, hoje, ela é muito cara, porque nós fizemos aqui a obra de teatro, né? Filho de Deus, Menino Meu,
E o meu personagem era Simeão. Eu fiz o personagem de Simeão. E quão lindo é você vivenciar uma situação onde um sacerdote de Deus, um homem santo, esperou a salvação. Meus irmãos, Simeão, ele esperou a salvação. E quando ele viu a salvação, ele usou um termo que hoje me chama a atenção agora, ao partilhar com vocês, que é muito forte. Ele disse: deixai agora que o teu servo vá em paz. Que o Senhor me dê uma noite tranquila. E no final da vida, uma morte santa. Que o Senhor me leve, porque os meus olhos viram a salvação. E sabe o que significa isso? Não significa que eu quero morrer, mas significa que esse mundo não tem mais sentido. Significa que os prazeres deste mundo, que o dinheiro, que a ganância, que os poderes deste mundo não têm mais sentido, porque os meus olhos viram a salvação, os meus olhos viram a Deus. Eu pude tocar a Deus. É diferente. Eu não escutei falar de Jesus Cristo, eu vi Jesus Cristo, eu vi o Senhor curando o seu povo, eu vi o Senhor que passou pela minha vida e tocou na vida da minha esposa, e tocou na vida de tantos homens que hoje eu posso dizer com alegria, glória a Deus nas alturas, porque este aí estava morto e hoje está vivo na tua presença, Senhor. Não porque eu sou bom, porque eu sou santo, não. Não, porque a ação de Deus não depende da minha santidade. A ação de Deus depende da minha abertura a Ele. Mesmo que eu for uma pedra, Deus pode brotar água viva de mim, se eu permitir que Ele o faça. Então hoje, nessa Lexio Divina, né, eu posso dizer para vocês que eu sou este Simeão. Eu me coloco no lugar de Simeão, que vai dizer assim, é colocado assim: movido pelo Espírito, foi ao templo, e quando ele viu que introduziu, e quando ele percebeu o menino Jesus chegando com Maria e com José, ele literalmente parou tudo, agarrou o menino nos braços e alabou, né? E louvou a Deus. Agarrou o menino nos braços e louvou a Deus. Senhor, dá-me a graça, Senhor, hoje. Dá-me a graça hoje, Senhor, de te agarrar nos meus braços. E de que tudo, Senhor, tudo, até minha própria vida, não tenha mais sentido. Até minha própria vida, Senhor, não tenha mais valor. Somente amar a Ti, somente estar contigo. Nosso chamado, irmãos, é o das almas esposas. São daqueles que encontraram a Jesus Cristo e amam a Ele com toda a sua força. Com toda a sua força. Uma vez um padre dizia na missa, e é muito interessante isso: você sabe qual é o pecado que você comete, que eu cometo, que a Márcia comete, que a Catiúcia comete, que todo mundo comete, mas ninguém se confessa? Dos 10 mandamentos, o mandamento que ninguém se confessa é o primeiro. Ninguém vai no padre, diante do padre, e diz: Padre, eu pequei, porque eu amei mais o meu filho do que a Deus, porque eu amei mais o meu trabalho do que a Deus, porque eu amei, Senhor, mais o meu marido do que a Deus, a minha mulher do que a Deus, porque eu amei mais o jogo de futebol do que Deus, porque eu amei o meu carro mais do que Deus, porque eu amei qualquer coisa, qualquer pessoa, qualquer coisa mais do que a Ti, Senhor. Me perdoa, Senhor. Me perdoa. Sabe, irmãos, muitas vezes passamos por isso. E a Lexio Divina
ela nos dá essa graça, como hoje, né? Posso testemunhar para vocês, porque eu fiz a Lexo Divina junto com vocês, como hoje, nos dá essa graça de mergulhar naquela pessoa, dizer, meu Deus, me perdoa, Senhor, porque eu amei mais os homens do que a Ti, porque eu amei tanta coisa mais do que a Ti. Me perdoa, Jesus, me perdoa. Por isso, meu irmão, que hoje você também possa pedir a Deus essa graça. Me perdoe, né? E pedir a Deus essa graça de mergulhar na Lexo Divina, de mergulhar na Palavra de Deus e viver a Palavra de Deus como se fosse a última vez, não como se fosse mais uma vez que eu escutei a passagem, mas como se fosse a última vez que você vai escutar essa passagem. Que eu peço que a Virgem Maria, que os anjos possam estar com você neste dia, e que o ressuscitado que passou pela cruz possa estar com vocês. Que vocês, como nós como comunidade, como carisma, como igreja, possamos hoje ter esta experiência com a Palavra de Deus, que é viva e que está conosco, que está com cada um de nós. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que Deus te possa te conduzir neste caminho da paz. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.